que Ele quer fazer. Vamos para a mensagem? Vamos para a mensagem. Nós temos essa semana falado sobre multidões e o perigo que nós temos de deixarmos que a multidão direcione a nossa vida. O perigo que nós temos que a multidão possa influenciar a nossa vida. E aí, então, como eu falei, não apenas a multidão física, não o fato de você estar fisicamente no meio da multidão, mas o quanto que essa multidão tem condições de envolver os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos anseios, o nosso tempo, a maneira então que a multidão muitas vezes tenta colocar na nossa mente, no nosso coração, aquilo que na maior parte das vezes vai totalmente contrário àquilo que é a vontade de Deus. E aí, tantas vezes, por tentarmos satisfazer o anseio da multidão, nosso coração permanece vazio, nós não crescemos na nossa espiritualidade, e como nós vimos nesses 2 dias passados, nós acabamos então passando por um esfriamento espiritual, porque nós nos afastamos daquele que tem cuidado de nós. E queridos, o problema da multidão é que muitas vezes nós estamos infiltrados na multidão. Então, quando nós falamos de multidão, normalmente nós pensamos apenas nos outros, mas muitas vezes nós estamos infiltrados no meio dessa multidão. E aí, quando nós estamos infiltrados no meio da multidão, ela desperta em nós alguns sentimentos equivocados. Então, quando nós passamos a fazer parte ou permitimos-nos estar no meio da multidão, nós percebemos que esta multidão vai provocar em nós sentimentos equivocados. Eu vou listar aqui alguns sentimentos equivocados que são provocados pela multidão quando nós passamos então a pertencer a ela, ou passamos a permitir que ela conduza a nossa vida. Olha alguns sentimentos provocados pela multidão. Primeiro, o sentimento de estar na direção certa. Aqui muitos aqui, acho que é da minha geração também, que gostavam e muitos gostam ainda do programa Silvio Santos, mas tinha uma brincadeira que eles faziam, e aí obviamente outros programas acabaram imitando, talvez você que é mais jovem vai lembrar de outros programas fazendo isso, mas ele fazia uma pergunta e tinha 3 possibilidades de respostas. Então, Silvio Santos fazia uma pergunta e ali então tinha um grande grupo de pessoas e esse grande grupo de pessoas deveria escolher qual era a resposta certa, entre 3 respostas. E aí então eles tinham que se direcionar para aquele local. O que acontecia? Se tivesse 100 pessoas, 99 fosse para uma direção e uma pessoa fosse para outra, apesar dela ter convicção que aquela era certa, o que acontecia naquele programa? Aquela pessoa saía do seu lugar e corria em direção à multidão. Por quê? Porque a multidão provoca em nós um sentimento de estar na direção certa. Então, quando nós estamos fazendo e percebemos que outras pessoas também estão fazendo, nós passamos a acreditar que está tudo certo, porque a direção é aquela. O sentimento de sentir-se protegido é outro sentimento que nos dá a multidão. Então você está no meio de pessoas, aquilo ali parece que está protegendo você, parece que nenhum mal vai chegar, nenhuma força contrária vai agir, nenhuma outra pessoa pode chegar perto de você. Então é o sentimento que a multidão provoca em nós, de estarmos protegidos. E aí, queridos, tantas vezes nós estamos percebendo o risco, nós estamos vendo que as coisas não estão dando certo, mas já que a multidão está indo naquela direção, eu estou protegido. O sentimento de aumentar as possibilidades de acertar. Bom, gente, a maioria está certa, a maioria vai dar razão, a maioria que possibilita as coisas. Então, se eu estou no meio da multidão, se eu estou acompanhando a maioria, significa que as minhas chances de estar certo são muito maiores. Outro sentimento equivocado que a multidão provoca em nós, de jamais sentir-se só. Se eu abraçar essa multidão, se eu tomar a decisão de andar com a multidão, uma coisa eu sei, eu jamais me sentirei sozinho. Queridos, e aí nós lembramos aqueles poemas lindos que tinha naquelas figurinhas de chicletes do passado, que dizia assim, amar você é estar no meio da multidão e sentir apenas falta de uma pessoa, você. Ou seja,
Mesmo no meio da multidão, sente-se uma solidão. Mas qual que é o sentimento equivocado que provoca em nós a multidão? Achar que nós jamais estaremos sozinhos. E queridos, esse é o maior de todos. O maior sentimento que provoca em nós equivocado, que provoca em nós a multidão é de achar que a voz da multidão é a voz de Deus. Este, com certeza, é o sentimento equivocado mais provocado em nós pela multidão. É de acreditar que a multidão, a voz da multidão, é a voz de Deus. Por isso se diz aquela frase popular que a voz do povo é a voz de Deus. Queridos, esses sentimentos equivocados são provocados em nós, infelizmente, por estarmos infiltrados no meio da multidão. São equívocos que nos tiram do centro da vontade de Deus, com um falso sentimento de estar dando certo. E esse é o grande problema da multidão, de estarmos infiltrados no meio da multidão. Porque esses sentimentos equivocados nos dão, de certa maneira, um sentimento assim: não, eu estou fazendo a vontade de Deus. E por que nós acreditamos estar fazendo a vontade de Deus quando a maioria está na mesma direção? Porque nós temos um falso sentimento que está dando certo. Já que a multidão está sendo levada por aquele lado, é por esse caminho que eu devo andar. Por esses sentimentos equivocados, provocados pela multidão, tornamo-nos influenciados por suas preferências e ela move nossas vontades. Queridos, a partir do momento que esses sentimentos equivocados passam a fazer parte da nossa vida, pelo fato de nós olharmos a multidão e permitir que ela provoque em nós esses sentimentos, nós passamos então a sermos influenciados pela preferência da multidão. E a vontade da multidão é que nos move. É a vontade da multidão que nos direciona. E aí então nós percebemos que não estamos agindo mais por nós mesmos. Nós não estamos mais agindo pela nossa própria vontade. Mas nós estamos agindo a partir da vontade da multidão. E aí então nós nos tornamos equivocados, até mesmo na forma que nos relacionamos com Jesus. Até mesmo na forma que nós temos nos relacionado com Jesus, nós somos então influenciados pela multidão, e isso acaba então, apesar de estarmos tentando andar com Jesus, nós estamos infelizmente cada vez mais ficando longe de Jesus. E o texto que nós iremos conversar, que conta muito sobre isso para a gente, está lá em João, capítulo 6, do versículo 66 ao versículo 69. Esse texto de João vai nos mostrar exatamente esses sentimentos provocados pela multidão e o quanto que esses sentimentos passam a influenciar a nossa vida, até mesmo na nossa relação com o Mestre Jesus. João, capítulo 6, verso 66 ao verso 69. Nos diz assim o texto: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Queridos, o capítulo 6 de João é um conjunto de problemas que Jesus enfrenta com os religiosos, com os líderes políticos, com aqueles que caminhavam próximo a eles, com aqueles que se chamavam discípulos dele, fora os 12, a multidão que caminhava com Jesus. E essa multidão que caminhava próximos a Jesus, chega um momento que Jesus para e gera um conflito com a multidão, porque ele questiona a multidão. É o capítulo da multiplicação dos pães. E aí então nesse momento cria-se um atrito. Jesus cria propositalmente um atrito com aquela multidão. Por que ele cria esse atrito? Porque ele faz apenas uma pergunta a eles: vocês estão me seguindo por causa do pão que eu tenho a oferecer a vocês?
Ou seja, vocês estão andando após mim apenas para ver os milagres, apenas para receber as bênçãos, mas vocês não têm compromisso comigo. E aí então aquela multidão, à vista disso, à vista do quê? Desta palavra contrária de Jesus, desta palavra dura de Jesus para com a multidão, esta palavra exortativa de Jesus. O que a multidão faz quando ela ouve essa palavra de exortação do mestre? Olha o que a multidão faz. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. A multidão é influenciada pelos sentimentos equivocados e passa a andar após Cristo, até mesmo andando com Cristo, mas com sentimentos equivocados, com anseios que enganosos. Então, aparentemente, eles estavam andando com o Mestre, mas a multidão, ela provoca sentimentos equivocados, e esses sentimentos equivocados atrapalham até mesmo a nossa relação com o Mestre. E esse texto mostra claramente quando isso acontece. Quando eles se dispuseram a andar no meio da multidão e permitir que os anseios da multidão ocupassem a mente, o coração deles, e eles passaram a procurar apenas satisfazer as preferências da multidão e não se comprometer com o Mestre, quando eles recebem uma palavra de exortação, eles simplesmente viram as costas e vão embora. Queridos, nesse momento, Jesus olha para os 12. Perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Porventura, esta multidão já influenciou vocês? Esta multidão já provocou em vocês sentimentos equivocados? Esta multidão já tem influenciado vocês quanto às preferências e às escolhas de vocês? É isso que Jesus pergunta aos discípulos. E é esta pergunta que ele faz para cada um de nós. Será que nós queremos continuar andando de acordo com a multidão? Será que nós queremos continuar permitindo que a multidão influencie com sentimentos equivocados? Que a multidão escolha até mesmo a maneira que nós temos para andar com Jesus? É essa pergunta que Jesus faz aos 12. E é essa pergunta que nós recebemos essa noite. Será que nós iremos continuar permitindo que essa multidão influencie até mesmo a nossa relação com o Mestre? Queridos, é impressionante o quanto que pessoas estão esfriando na fé, o quanto que pessoas estão negociando os princípios da fé, o quanto que pessoas estão até mesmo se afastando do contexto de igreja, porque estão permitindo que o pensamento da multidão influencie até mesmo a sua relação com o Mestre. Mas presta atenção na resposta que Pedro dá. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Esse questionamento de Pedro deve ser levantado por cada um de nós, que é exatamente um contraponto para aquilo que a multidão está dizendo, aquilo que a multidão tentou influenciar, aquilo que a multidão tentou direcionar, aquilo que a multidão começou a querer determinar como verdade. A pergunta de Pedro é assim: para quem nós iremos? Em outras palavras, como que nós iremos seguir esses pensamentos da multidão? Qual é o fundamento desses pensamentos? Qual que é o fundamento desses sentimentos equivocados? Qual é a razão para que nós possamos segui-los? E ele deixa bem claro: tu tens as palavras da vida eterna. A multidão não tem. A multidão tenta influenciar, tenta direcionar, tenta empurrar. Mas, queridos, somente um tem as palavras da vida eterna, que é o Cristo. A resposta que nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente, diante dessa tentativa da multidão nos influenciar, é entender que somente um tem as palavras da vida eterna. Queridos, sabe o que me impressiona nesse momento aqui nas respostas de Pedro? É a certeza que ele e os outros 11, não foram ali contaminados pela multidão.
Ele diz assim: e nós temos crido e conhecido. Não é o que a multidão está dizendo, não é os sentimentos que têm nos influenciado, não é achar que porque todo mundo virou as costas e foi embora, eles estão certos. Não! É aquilo que nós temos experimentado, é aquilo que nós temos vivenciado, é aquilo que tem acontecido conosco, é aquilo que tem se passado na nossa história. Eis a razão pela qual eu não ando após a multidão. Eis a razão pela qual eu não ando com sentimentos equivocados, permitindo que a multidão mostre quais são as preferências, qual é a vontade que eu tenho que fazer, porque eu tenho experimentado, eu tenho conhecido, eu tenho acreditado que Jesus é o Santo de Deus, que Ele é o Filho amado de Deus, que é Ele que entregou a sua vida por mim. E é atrás dele que eu vou, é com ele que eu vou permanecer, é a voz dele que eu vou ouvir. Por quê? Porque somente a vontade de Deus é que dá sentido para a nossa história. Não é o que a multidão tenta influenciar, mas é o que o Jesus tem para dizer. É aquele que tem as palavras da vida eterna. Somente ele pode mostrar para mim a direção. E nós temos crido, e nós temos conhecido que tu és o Santo de Deus. Queridos, lá em João 15:7, o próprio Jesus falando aos seus discípulos: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. As palavras do Cristo dizendo: se vocês permanecerem comigo, não irem atrás da multidão, não permitir que a multidão direcione vocês, mas permanecer em mim, e não a palavra da multidão, mas a minha palavra permanecer em vós. Vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Esta é a convicção que nós temos que ter na nossa história, queridos. É a certeza de Jesus permanecer em nós, as palavras dele permanecer em nós, e nós não fazermos como aquela multidão que nós acabamos de ver, que viram as costas e vão embora, porque decepcionou, feriu, magoou, ouviu uma palavra de Jesus que não era aquilo que eles queriam, e aí eles viram as costas e vão embora. Mas a resposta de Pedro: para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Se somente Jesus tem as palavras da vida eterna. Lembre-se disso. Apenas a vontade de Deus é que dá sentido para a nossa vida. Somente a palavra de Deus, somente o próprio Deus é que dá sentido para a nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e que nós possamos permanecer firmes naquele que tem as palavras da vida eterna. Que Deus nos abençoe.